Aleluia, 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 aleluia. Eu vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, assim disse o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aclamar a palavra de Deus com uma salva de palmas. É a palavra que cura, que salva e liberta. Pode assentar um instantinho. Querido povo santo de Deus, presente aqui em nossa catedral da Diocese de Guarulhos, a Irmandade Frei Galvão, os demais pastorais, movimentos, demais irmãos de outras comunidades, outras paróquias, aqueles que nos acompanham em casa pelas redes sociais, os devotos de Frei Galvão. Nós viemos hoje celebrar como igreja a conversão de São Paulo apóstolo. Claro que um pequeno minutinho que nós temos de homilia, que não dá para fazer toda a teologia, também não vai se esgotar. Por mais que nós tivemos até um ano paulino e não esgotamos toda a riqueza que é o exemplo e a vida de São Paulo. Celebrar a sua conversão, como nos dizia glorioso, podemos dizer assim, saudoso Dom Joaquim Justino Carreiro, nosso bispo, a santidade é a obra de Deus na nossa vida. Celebrar a conversão de São Paulo é celebrar a graça de Deus, que manifesta mediante as nossas misérias e fraquezas. É a misericórdia de Deus diante do pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E nós vimos como que Paulo, ou até então Saulo de Tarso, respirava ódio pelos cristãos e perseguia a igreja de Jesus Cristo. A mim nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja, e de perseguidor tornou-se perseguido por causa do mesmo evangelho, por causa do amor a Jesus Cristo. Paulo então, como nós sabemos, cai do cavalo, como que cego, como que escamas caem dos seus olhos, enxerga a verdade do evangelho, e de perseguidor tornou-se grande apaixonado por Jesus Cristo. E aí anuncia corajosamente: alegro-me por carregar o sofrimento de Cristo, aquilo que falta na paixão de Cristo, vai dizer Paulo. Mas veja como que Paulo, uma vez que se converte, uma vez que
encontra a verdade do Evangelho, é batizado, recebe o batismo, recebe o anúncio, agora ele também sai por todo o mundo anunciando o Evangelho da salvação. Ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho. Aquele que crer será salvo. Quem não crer será condenado. Quem crê em quem? Jesus Cristo. É Paulo que anuncia, mas a fé é em Cristo. É Frei Galvão que nós hoje também meditamos na sua comemoração, mas ele, como presbítero, como sacerdote, como missionário, anunciava o Cristo, a Eucaristia, o amor, o zelo pelo Santíssima Eucaristia, a devoção a Nossa Senhora. E assim, os santos e as santas de Deus, a qual muitas vezes somos acusados de adorar, de fato nós não adoramos, nós veneramos e respeitamos, porque neles se completa também muitas vezes os mártires, a paixão de nosso Senhor. Derramar o seu sangue, professando a fé, a fidelidade, o amor a Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, os sinais que acompanharão aqueles que crê serão esses: expulsarão demônios em meu nome. Quantos dos santos e das santas de Deus, né, tiveram a luz da palavra de Deus, a força da palavra, expulsaram demônios, né? Porque a palavra de Deus ela exorciza, ela expulsa de nós os demônios. E claro que expulsar os demônios não somente na ação exorcística como ritual, mas também a palavra de Deus, ela vai exorcizando de nós, vai iluminando a nossa inteligência, a nossa razão e também o nosso coração, para deixar de lado as paixões mundanas, deixar de lado aquilo que é pecaminoso, para também nós nos convertermos e vivemos a graça de Deus. Por isso, os sinais que acompanharão aqueles que crerem também, imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Quantos dos apóstolos continuaram a obra redentora de Cristo e continuaram também realizando a mesma obra de cura e libertação de nosso Senhor? Os apóstolos, os sucessores dos apóstolos, os bispos, os colaboradores na ordem episcopal, os presbíteros e todo aquele que crê em Jesus Cristo. Todos nós batizados, que somos chamados à conversão diária, e aqui o chamado universal à conversão, já nos lembra o Vaticano II, na Constituição Dogmática Lumen Gentium, do chamado universal à conversão. Todos nós, diariamente, somos chamados a essa conversão. E olhar para a figura de São Paulo é olhar também para cada um de nós, o que nós precisamos diariamente nos converter. Bem sabemos, como vimos no martírio de Estevão, foi colocado morto aos pés de Saulo. E quando diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perseguir a igreja é perseguir Jesus Cristo. A igreja hoje continua sendo perseguida por aqueles que vivem os valores contrários do reino. Mas não tenhamos medo daqueles que matam o corpo, que não pode fazer nada mais do que isso. Temos medo antes daquele que pode colocar a nossa alma no fogo do inferno. Mas não anunciamos o reino somente por medo do inferno, mas anunciando o Evangelho por amor. Como eu disse, Paulo se tornou esse apaixonado por Jesus Cristo. Que convertamos a cada dia o nosso coração para o anúncio do reino, para o anúncio do Evangelho. Como fez Frei Galvão, como fez São Paulo apóstolo. Sejamos também missionários e missionárias, ardorosos anunciadores da palavra que nos leva à conversão. Nesse ano, instituído pelo Papa Francisco, o ano da oração, intensifiquemos ainda mais a nossa vida de oração. E aqui como propósito de vida para a nossa igreja diocesana, aqui como fundador da Irmandade de Frei Galvão, convido e convoco a todos para viver esse ano também celebrando, todo dia 25, aqui em nossa catedral, meio-dia, essa grande comemoração mensal, onde recebemos as pílulas, que devotamente recebemos e celebramos também os milagres e as bênçãos que Deus tem operado aqui na nossa diocese, pela intercessão de Frei Galvão. Que Nossa Senhora nos ajude, que Frei Galvão e São Paulo interceda por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Pode permanecer assentados, né? Nossas preces nós colocamos ao coração de Deus pelo Papa, pelos bispos, pela igreja.